Olá, como é bom contar com a sua preciosa companhia. Estamos começando mais um programa Assunto do Dia. Aqui é o seu ponto de encontro com o conhecimento, com a informação, com a prestação de serviços. E, gente, estima-se que 6% da população mundial sofra do transtorno de personalidade. E vamos conversar sobre esse assunto ao longo do programa. Uma doença, inclusive, caracterizada pela intensa instabilidade emocional. Parece simples classificar mudanças súbitas, por exemplo, de humor, mas não é tudo a mesma coisa. Quase 10 milhões de brasileiros têm transtorno bipolar. E apesar de o transtorno bipolar do humor nem sempre ser facilmente identificado, existem evidências de que fatores genéticos possam influenciar o aparecimento da doença. E como diferenciar a bipolaridade e a depressão, por exemplo? No assunto do dia, vamos conversar sobre esses sintomas, os diagnósticos, tratamentos disponíveis para os transtornos, melhor dizendo, do humor. E já estamos contando com a presença aqui no programa Assunto do Dia dos nossos convidados. A presença do o doutor Carlos Mendes, ele que é psicólogo clínico e terapeuta de casais. Também estamos contando com a presença da psicóloga clínica e organizacional, a doutora Ana Olímpia. Sejam muito bem-vindos, é um prazer imenso recebê-los aqui no programa Assunto do Dia, começando pelo doutor Carlos Mendes. Bom dia. É um bom dia, uma alegria muito grande participar do teu programa, né? Tava com saudade, né? Nós estávamos com saudade. E é importante o tema, porque ajuda muito a população se autoanalisar e se perceber para a melhoria da vida. Perfeito, perfeito, doutor Carlos. Também agradecendo aqui a presença da doutora Ana Olímpia, que é um prazer revê-la, mais uma vez. Prazer também, muito bom tê-la aqui, né? Saudades também, né? E é um tema muito pertinente, né? Um moderno. E exatamente como o doutor Carlos falou, a gente vai jogar aquela inquietação da análise, da necessidade de se auto-observar. É muito bom isso, muito bom isso. Essa autoavaliação é indispensável, Com certeza. A pessoa precisa se reconhecer, conhecer-se, a si mesmo para poder de fato tratar, tratar alguma dificuldade, que a pessoa tenha. Bom, a gente vai ter muita coisa pela frente aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, mas vamos acompanhar nesse instante uma matéria bem explicativa sobre esse assunto e daqui a pouco a gente volta. A vida é cheia de altos e baixos. E esse dito popular representa bem quem sofre com algum transtorno de humor, como a depressão e a bipolaridade. O humor é o nosso modo de ser, né? Você pode estar alegre por algum fato que aconteceu na sua vida, ou pode estar triste por alguma situação, ou então pode estar no seu humor habitual. Já a depressão é um dos mais importantes, se não o mais importante, transtorno do humor, a depressão. Bipolaridade é quando existe a depressão, o indivíduo fica triste, abatido, muitas vezes chorando, chega a ter ideias ou tentar o suicídio e, de repente, ele passa por uma excitação, que é a fase de mania. Esse transtorno é o que é chamado bipolar, né? Você vai para um para o outro, a mesma pessoa passa, às vezes passa direto de um para o outro, às vezes dá uma pausa e volta. Esta médica psiquiatra detalha que sinais indicam o surgimento da doença e que especialistas podem ajudar a identificar o problema de saúde. Às vezes dá fastio, não é raro da insônia, ou o contrário, a pessoa ficar dormindo excessivamente, até durante o dia, o que não é habitual para a pessoa. Pode a pessoa se cansar com tudo, no trabalho deixa de render o que rendia. Há uma baixa global nesse sentido de atividade, é uma diminuição global. E às vezes mesmo crise de choro muito intenso, como se tivesse perdido alguém muito importante, e na vida dela está tudo bem, mas a pessoa começa a ter sintomas. A psiquiatra revela também um pouco do perfil das pessoas que geralmente desencadeiam esses transtornos. O chamado transtorno bipolar, ou antigamente chamado psicose maníaco-depressiva, eles independem. Pode surgir em qualquer idade, né? Às vezes até relativamente jovem. Mas existe, por exemplo, a depressão do idoso, já é outro tipo de depressão, que tem mais a ver com a idade, né? E há uma tendência de quem tem já o transtorno depressivo, com a idade se acentua, se torna mais frequente. Ele tem um componente, vamos dizer, hereditário, uma predisposição, nós chamamos, uma predisposição. Não tem que ser, vamos dizer, a mãe tem uma depressão grave e o filho também, mas há uma predisposição.
Sobre o tratamento da depressão e da bipolaridade, a especialista explica que ele pode acontecer por meio de terapias e medicamentos que vão atuar no controle emocional do paciente. Para a depressão, nós temos antidepressivos. Hoje, né, com o avanço que tem havido em todas as áreas, nós temos bons antidepressivos, que têm menos efeitos colaterais. Porque no início, né, eu tenho um bom tempo de formada, a gente tinha remédios que tinham efeitos colaterais que são muito desagradáveis. Mas hoje a gente tem um avanço muito grande nessa área, principalmente nos casos de bipolaridade, que ora a pessoa tem depressão e, no outro momento, tem o que a gente chama mania, aquela excitação que aí perturba todo o ambiente, perturba todo o canto. Quando a pessoa tem a bipolaridade, aí na fase da mania, na fase da excitação, tem que usar um neuroléptico, um medicamento que cede um pouco, que baixa aquela excitação, o contrário da depressão. Então é um medicamento que faz um efeito contrário. Em relação à cura dos transtornos de humor, a resposta da médica psiquiatra é a seguinte: nós não podemos dizer que tem cura. Até o momento não podemos dizer. Agora, há pacientes que a gente consegue uma estabilidade muito grande. Eu mesmo tenho alguns pacientes que faz muito tempo que não tem. Muito bem, está aí a explicação da doutora Jane Lemos, né? Ela que é psiquiatra e esteve nos orientando mais com relação à utilização desses medicamentos, os tratamentos iniciais aí também com psicotrópicos, não é? E temos, inclusive, gente, uma enquete, né, para você participar conosco e interagir aqui com o programa Assunto do Dia. A enquete vem com a seguinte pergunta: você acredita que quem tem algum transtorno do humor sofre preconceito? Sim ou não? Você responde a nossa pesquisa de hoje, participando aí pelas linhas interativas 0 Operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. E também você aproveita para passar lá na nossa fanpage no Facebook para compartilhar da nossa publicação de hoje com um tema, não é? Para você compartilhar com os seus amigos no seu perfil aí nas redes sociais. facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Ou pode enviar aquela mensagem para o programa, aquela pergunta especial, não esquecendo de colocar seu nome e também o local de onde você está falando. Vamos ter o maior prazer de mencionar a sua participação. 0 Operadora 81 99209 4819 99209 4819. E nesse instante vamos já iniciar aqui o nosso bate-papo, não é? A nossa interação, a nossa conversa aqui com os nossos convidados. Primeiro ouvindo aqui também a doutora Ana Olímpia, né, trazer uma reflexão breve, né, daquilo que a doutora Jane, né, a psiquiatra, trouxe para a gente com relação a essas doenças, né, que estão acometendo a tantas pessoas no mundo inteiro, não é? Infelizmente, né, mais do que a gente queria que tivesse acontecendo, né? Então, é um estigma muito grande quando se fala de transtornos de personalidade, de humor, de uma maneira geral, porque estigmatiza a pessoa, né? Então, é difícil a aceitação do próprio transtorno e também saber separar o que viria a ser uma tristeza, o que viria a ser um luto, uma melancolia, algo, até mesmo um nervosismo de um adoecimento. Então, para mim, é esse limite que está faltando. Então, o indivíduo se habitua a dizer que vive estressado, que vive sempre nervoso, irritado, e não sabe que, às vezes, é um desequilíbrio neuronal, é um equilíbrio de neurotransmissores, que é realmente um adoecimento físico, né? Que não é só emocional. Tem um componente que um remédio ajudaria muito a qualidade de vida dele. Perfeito. Por isso que programas como esse são essenciais, porque esclarecer. é o esclarecimento que vai trazer, melhorar, tirar o indivíduo do sofrimento que ele vive, daquela dúvida, né? Sou assim mesmo ou é uma doença? Perfeito, perfeito. Agora também, não é, doutor Carlos Mendes, existe esse fator, além do fator emocional, o fator externo, né, que desencadeia também uma série de problemas, até do ponto de vista do humor, né, emocional, existem também os fatores genéticos, que foi bem ilustrado, foi pontuado aqui pela doutora Jane Lemos na nossa matéria. E é isso que, de fato, a gente não pode descartar também, não é? Não, mas a gente também não pode considerar que o fato
da estrutura Perfeito. genética seja uma tendência muito forte para isso. Não. Perfeito. Ele pode desencadear um surto, Perfeito. mas a gente tem que analisar de uma forma holística o paciente, de forma que eu tenho que analisar todo o diagnóstico. Aliás, diagnosticar transtorno de humor não é fácil. Não é fácil. Eu acredito. Porque às vezes se confunde não só com uma das características que é o transtorno bipolar, como também a característica do unipolar, que é a parte da mania e também a parte da depressão. Então, às vezes, uma pessoa tem os pais ou os avós que tiveram transtorno bipolar e necessariamente não quer dizer que ele vai ter. Agora, existe uma predisposição para isso. E uma melancolia ou um fato, uma perda de emprego, uma perda de alguém, uma fase de luto, exato. Ou até mesmo, como disse com muita propriedade a doutora Ana, a baixa de lítio não pode ser considerada necessariamente um transtorno. Exatamente. Apenas com um sintoma, mas uma série de sintomas que a gente possa fazer essa conclusão. É algo assim preocupante e que esse assunto deveria ser pauta de todos os programas para ajudar a população, porque é uma questão de saúde pública. Com certeza. Né? Muitos que são portadores de transtorno de humor ou de depressão ou de mania ou de uma síndrome, seja ela qual for, porque síndrome é diferente de transtorno, geralmente ela não sabe que tem, ela não sabe que possui. E a enquete foi muito interessante quando você pergunta se há preconceito a essas pessoas. Sim, porque o desconhecimento vai gerar um preconceito e um estereótipo, um rótulo negativo daquela pessoa. Muito bem, perfeito. Ela é rejeitada, ela é colocada de lado. Olha, eu quero evitar esse tipo de relacionamento. Bom, aproveitando para sermos mais didáticos aqui com relação a essa explicação, temos aqui umas informações na nossa tela, né, com relação às complicações do transtorno de humor. Vamos conferir aqui alguns pontos importantes e ao passo que a gente for lendo, vocês podem comentando também. Olha só, incapacitação que varia de perda leve a completa do funcionamento, manutenção das interações sociais e participação em atividades de rotina. É isso que de fato acontece também? Acontece. Sim, desculpa. Não, pode falar. Doutor. Não, por favor, doutora. Acontece sim, né? Acontece de acordo com o nível do próprio transtorno. Né? Então, você pode ter uma leve indisposição, uma leve irritabilidade, até uma apatia total. Isso. E o cansaço é sentido fisicamente. Você realmente não tem energia para reagir. Então, você começa a se afastar. Você diminui abruptamente e assustadoramente, quer dizer, rapidamente e muito fortemente as suas atividades laborais, quer dizer, o seu trabalho, o seu dia a dia. Você fica como se você tivesse com a bateria descarregada e só tivesse aquela energia para fazer o básico. Então você perde a capacidade de criatividade, de interação, até mesmo algo que lhe dava muito prazer, você deixa. Por isso que até, que já entraria no outro, né? Até o fastio, como a doutora falou. Você fica sem fome, você não reage, perde tudo, perde o interesse. Altera toda a sua questão laboral realmente. Agora, uma colocação que você fez de perda leve e completa de funcionamento. Isso é fundamental ser analisado, porque às vezes a gente precisa diferenciar o que é transtorno de humor, que é diferente de transtorno de personalidade, Exatamente. que é diferente de bipolaridade. Quando a gente está irritado com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, às vezes essa mulher, esse homem é bipolar. Não quer dizer necessariamente há uma oscilação de comportamento, de humor, necessariamente ele é diagnosticado que ele é portador desse transtorno. Às vezes a pessoa é portadora de um TEI, que é o transtorno explosivo intermitente, que é uma pessoa que nem pavio tem mais, e aí essa pessoa pode ser considerada bipolar. Não é. Ela tem outro transtorno mais sério, ou tão sério quanto essas características do transtorno de humor. Então, a depressão é uma característica, a mania é outra característica, e quando se juntam os dois, que é uma característica mista desse transtorno, aí sim. Então quer dizer que a pessoa pode ter essas características mistas, pode, transtornos e tem mais, tudo mais. um agravante, que a gente está recebendo, inclusive em consultório também, está chegando muito. Indivíduos com esquizofrenia sendo tratada por bipolar, e bipolaridade como esquizofrenia. Nossa. Porque na própria bipolaridade, às vezes, acontece umas alucinações.
né, uns delírios, algumas coisas, são alguns traços. Então, então tem que saber muito diferenciar. Então, às vezes, chega indivíduos que você vê nitidamente traços esquizofrênicos sendo tratados por simplesmente um transtorno de humor, que já não é. Então, é muito difícil o diagnóstico. E se você não tem um histórico e não tem uma informação, por isso quem estava falando, a observação, observe o seu parceiro, observe o seu primo, o seu tio, observe as pessoas que estão convivendo com você. Agora, observar com carinho, não é para julgar, não é para discriminar, é para acolher. Isso. Porque aí, se você tiver você conseguir chegar naquele indivíduo, você vai ter credibilidade para dizer, olha, você não está legal, vamos ali comigo, e quebra também o estigma do médico que tem que procurar. Porque você vai ao psiquiatra, ele vai dizer, eu não sou louco. Exato. Mas não é só o louco que precisa, né, que vai. Então, às vezes você enlouquece por não querer se conscientizar que você está, pelo menos, desequilibrado. Então, é muito importante isso. Esse reconhecimento inicial da própria pessoa ajuda e muito no processo de tratamento também. É mais importante, é o mais importante do que o outro observar. Nossa. Tá? Porque, geralmente, quando o outro observa, quem é portador desse trauma, ou desse transtorno, ou dessa síndrome, geralmente não é síndrome, porque transtorno é quando incomoda o outro, não só a si mesmo, tá? Ele não percebe, ele não acha que ele tem ele não tem patologia. E quando o outro fala, é por um momento de irritabilidade, é um momento inoportuno. Então, isso é crucial, diria, que a própria pessoa possa se analisar. É difícil. É difícil. E a doutora Ana fala com muita propriedade, a intervenção farmacológica para um tratamento de início de esquizofrenia ou de um surto de esquizofrenia, ela é diferente de bipolaridade, porque uma pessoa que só está num polo, ou seja, só em depressão ou só em mania, ele tem que ser tratado apenas com intervenção para aquele ato. Entendo. Quando ele detém esse transtorno de bipolaridade, ele precisa ser tratado com um estabilizador de humor e um antidepressivo. E o antipsicótico também. Que é um antipsicótico que pode ser também diagnosticado. E a doutora Jane foi muito boa e oportuna, que ela fez uma análise do passado, da intervenção farmacológica do passado e do presente. Hoje nós temos medicamentos com menos efeitos colaterais, que lhe causa mais insatisfação em relação à sua volta ao trabalho do que no passado. Então, hoje tem muita gente no dia a dia que precisa de estar com esse acompanhamento farmacológico. Agora, fundamental, crucial, é que ele precisa de terapia. Perfeito, perfeito. E aproveitando o ensejo também, se você quer participar com relação a esse bate-papo aqui conosco, é só você mandar aquela mensagem especial para o nosso WhatsApp. Só lembrando aqui o número 0 operadora 819 9209 4819. Está passando aí no rodapé do seu vídeo para você mandar aquela sua participação. Ainda temos aqui alguns pontos importantes dentro dessas complicações dos transtornos do humor, a ingestão prejudicada de alimentos. Não sei se vocês querem comentar esse ponto específico. Porque muitas vezes, nesse caso específico, a pessoa tem apatia à alimentação, não é só apatia pela vida, mas ela também consome coisas que não lhe é saudável, coisas que aquilo que é proibitivo, que ela sabe que é proibitivo, aquelas são as mais fáceis de serem ingeridas e que vai prejudicar toda a visão holística do próprio paciente, de próprio si mesmo. Então a pessoa, por exemplo, quando está nesse transtorno, ela não quer comer, ela quer fazer as coisas mais excessivas, ou dormir muito, ou não dormir. Isso. Então, isso é fundamental que a pessoa faça, principalmente 3 características. Primeiro, tome água o dia todo, de forma regular. Porque a pessoa tomar um copo de água não adianta para nada. Tem que tomar de forma pausadamente ao longo de todo o dia. Comer nos horários corretos e, de preferência, com qualidade. Não é? Porque não adianta você comer bem, mas sem qualidade. Então não é comer bem. E finalmente fazer uma caminhada. Isso já está provado, tem um experimento na Universidade de Cambridge em relação à caminhada. Caminhada é bom para tudo. Arejamento, como eles falam, né? E para tudo que você imaginar. Libera hormônios aí, né? Exatamente. A endorfina, a serotonina. Né? E o ser humano, nós somos nômades. Né? Nós não somos sedentários. Né? Nós somos, naturalmente, nós somos animais nômades. A gente anda.
A gente Se não locomove, vive né? parado, Se né? A gente movimenta, né? tem que se movimentar. O fato do sedentarismo traz patologias de toda a espécie. Né? E até acrescentando a parte da ingestão também alterada de alimentos, como quem transtornos variados. Tem uma baixa muito grande da serotonina, que é uma endorfina. Então, o que é que acontece? O cérebro percebe que, então, ele vai procurar o mais fácil. Então, ele manda a informação para o corpo para consumir muito doce. Porque na glicose, no doce, né, no chocolate também, é onde tem mais aquele acúmulo de endorfina. Então, a pessoa tende a comer doce. Isso. Então, ela praticamente... Para buscar satisfação. Para botar né? satisfação, a Todo vida dia, que ele visualmente, precisa, né? no E fora que a finalzinho do glicose, dia. e fora que a glicose gera energia também no corpo, de Exatamente. maneira geral, Só né? que consumida exacerbadamente só ela prejudicial. traz muito mais doença. Né? Então ela vai desenvolver aí o ganho de peso, a obesidade, a própria diabetes. Isso. E entra por aí. Então é uma porta aberta. É uma Perfeito. porta aberta. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Vamos continuar aqui conversando sobre o tema de hoje, falando sobre transtornos de humor. Nesse instante, a gente tem algumas informações na internet e a Tânia Silva vai nos trazer essas informações, né? Essas informações para a gente aqui. Tânia, é com você. Oi, Felipe, ótimo dia para você, para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do G1. Com transtorno bipolar há 30 anos, a aposentada lança livro dividindo experiência. Escrever me ajudou muito. Para ajudar a lidar com a doença, a escritora Irene Lajos, de 76 anos de idade, decidiu escrever um livro. A primeira crise apareceu aos 37 anos de idade. Por conta disso, ela foi internada em um hospital durante 40 dias, mas sem receber o diagnóstico de bipolaridade. Após 10 anos, teve uma nova crise. Foi encaminhada a um psiquiatra e foi aí que finalmente recebeu o diagnóstico da doença. Ela conta que depois de receber o diagnóstico, começou o tratamento e o apoio da família foi fundamental. Para ela, o processo de aceitação foi uma etapa importante. Foi fundamental ter em mente que a bipolaridade não é um obstáculo para viver. Quando ela se aposentou, decidiu contar sua experiência em livros. A primeira publicação foi há 14 anos. Escrever para ela é uma necessidade, é muito importante colocar para fora aquilo que está dentro de si. Agora a gente volta ao estúdio com você, Felipe. Muito obrigado, Tânia, pelas informações. Eu vou aproveitar, inclusive, pedir para os nossos convidados comentarem a respeito dessa iniciativa aí, de se inscrever. Será que ajuda bastante em alguns casos? É possível fazer com que esse transtorno seja trabalhado, por exemplo, quando a pessoa começa a escrever, até mesmo sobre si, sobre suas dificuldades, sobre sua vida de maneira geral? Ajuda ou não, doutora Ana? Com certeza, mas não é o só escrever, porque para escrever a gente tem que pensar. Então, para pensar, eu tenho que fazer uma autorreflexão, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me observar, eu tenho que passar a me conhecer, eu vou relembrar, passar todo aquele processo. Então, eu vou ver aquele momento, o que eu estava sentindo, o que ficou atrelado, como eu estava me comportando, o que é que estava acontecendo ao meu redor. Então, claro que é a reflexão. Então, pode ser através da escrita, sim, e até mesmo do falar, do você dar um testemunho, um depoimento em algum local, ensinar, quer dizer, mas basicamente é a autoobservação, é a autorreflexão, que ajuda bastante. Doutor Carlos, A quer acrescentar? escrita com acompanhamento ainda é melhor. Então, quando você escreve, eu, por exemplo, uso essa técnica com alguns dos meus pacientes. Eu faço com que eles escrevam diariamente acerca do que eles sentem, faça suas avaliações diárias e compartilhe comigo. Seja isso manifestado com objetos oníricos, ou seja, através de sonhos, seja isso manifestado através da sua própria fala. Aliás, alguém lá em 1900 descobriu exatamente a cura pela fala, chamado Freud. Sigmund Freud trabalhou essa visão da base psicanalítica. Ou seja, se eu começo a trabalhar essa visão, vai me gerar insights. E nesses insights eu posso encontrar respostas que estão, às vezes, dentro de mim. Agora, para o que a gente está tratando aqui,
A escrita vai fazer com que você perceba mudanças sutis de humor. Mudanças também sutis de não entusiasmo. Quando diz o autor, é entusiasmo e apatia é uma questão só de decisão. Não é? Agora, quando você está dotado de uma patologia, aí não é decisão apenas, aí é uma necessidade de autoanálise. Perfeito, perfeito. Ainda dando continuidade aqui às nossas telas, sendo bem didático aqui com relação a esse tema, não é? Vamos conferir aqui alguns sintomas da bipolaridade, por exemplo, que é um transtorno de humor, não é? Vamos lá. Primeiro ponto, raiva, ansiedade, apatia, angústia e euforia. Queria que vocês comentassem a respeito de alguns dos sintomas, né? Sim, alguns sintomas. Uma característica da bipolaridade, né? Fora a gente só está focando muito em depressão, né? Então, quando o indivíduo está deprimido, ele já fica apático, ele já fica sem entusiasmo, então chama atenção. Mas a bipolaridade, ela vai dos dois lados, né? O nome já está dizendo, é os polos. Então, ela vai da tristeza, Os opostos aí, né? os opostos. Ela vai da depressão, da tristeza até a euforia. Só que nesse momento da euforia, o indivíduo ele fica muito social. Ele é muito sociável. Então, ele é muito criativo, ele é muito otimista. Então, isso, de um jeito ou de outro, é mais aceito socialmente do que a depressão. Isso. Então, existe um transtorno que é o ciclotímico, né? Que é um transtorno um pouquinho abaixo da bipolaridade, que a oscilação não é tão grande, ela vai também, mas é extremamente aceito. Então, tem pessoas que passam a vida inteira com esse sofrimento, só que como não desce muito e não sobe muito, ele é aceito. E ele fica nesse sofrimento de subir e descer. Claro que essa euforia, ela exacerba outros fatores. A sexualidade fica muito aflorada, então ele começa a gastar muito também, ele é muito animado, então ele começa a frequentar festas, então ele come muito. Só que essa alegria, ela é mais aceita, né? E é tão perigosa do ponto de vista quanto. social, né? Do ponto de vista claro, social. claro. Mas é tão perigoso quanto. Então, é uma doença muito traiçoeira, é um transtorno traiçoeiro, né, que tem que ter muita calma com ele. E fora que, enquanto está nessa transição, o indivíduo sofre muito também, né? Bastante. É algo fundamental a gente levar em consideração que essa tristeza, ela não é tristeza de conhecimento. Ou seja, eu não sou triste porque tomei conhecimento de um fato que me causou tristeza e desencadeou um processo de melancolia. Essa tristeza que gera a depressão, eu não sei de que de onde é que vem. E geralmente essa bipolaridade, eu tenho esses pontos oscilantes de raiva e irritabilidade, que eu posso confundir com TEI, e euforia, como também da tristeza, melancolia e depressão. Tá? Então, por isso que é a necessidade, uma pessoa que está só deprimida, está deprimida porque perdeu algo. Isso não é depressão, isso é um processo depressivo, mas não é depressão. Não é depressão. Não é depressão, porque ela sabe a causa. Depressão, você não conhece a causa, Exatamente. você não sabe a origem. Né? Aliás, se você me perguntar qual é a origem do transtorno de bipolaridade, eu não sei. A medicina nem a psicologia ainda não chegaram a esses fatos contundentes, conclusivos de que é a causa. Então, ele tem um processo genético que pode desencadear outros sintomas. E esses outros sintomas geralmente são desencadeados com algum tipo de surto, seja ele qual for. Pode até estresse, perdas, algumas coisas que geralmente se inicia não pela euforia, mas se inicia pela depressão. Perfeito, perfeito. Além desses pontos aqui, dos sintomas raiva, ansiedade, apatia, angústia, euforia com relação à bipolaridade, ainda tem outros aqui, né? A gente vai conferir. Olha só, o descontentamento geral, o sentimento de culpa, perda de interesse e prazer em atividades, tristeza e mudanças súbitas de humor. Né? Essa Vocês podem culpa comentar. é muito característico, é o seguinte, como o doutor Carlos acabou de falar, como na depressão, às vezes a vida da gente está bem, mas eu tenho tudo, minha família está boa, eu tenho meu emprego, eu tenho meus amigos, não aconteceu nada demais, eu estou equilibrado, estou conseguindo ver. E por que essa tristeza, por que esse desânimo, o que é isso? Então o indivíduo traz para você uma culpa. Eu não devo estar assim, então eu sou uma pessoa ruim, eu sou ingrato,
Aí entra todo aquele processo. Então, traz para ele muita culpa, muito sofrimento. Por isso que ele oscila muito. Aí, muitas vezes, a partir dessa culpa, gera uma irritação, uma agressividade, uma revolta muito grande. E ele não consegue. Porque quando a gente trabalha, é interessante a gente perceber que a mente de uma pessoa que tem o bipolar, ela não é como a gente. Então, a gente consegue perceber. Ele não. Ele vai de um polo ao outro e subitamente. Então, ele entra numa raiva, numa tristeza, o doutor Carlos falou, sem motivo. Eu estou aqui com você, de repente eu começo a me abater, começo a me abater, e entro num processo, aí nisso você vê, olha, não fale comigo não. E eu falo, peraí, endoidou. Né? Então, você afasta aquela pessoa sem querer, porque você não consegue perceber. Então, a gente vê, e também é como no fato, procure, não tenha vergonha, procure um profissional, procure o psicólogo, procure o psiquiatra, né? Procure ajuda. E lembrando que os dois profissionais que, digamos assim, podem orientar melhor a pessoa, o paciente, seria o psicólogo e o psiquiatra. Seriam, né? Esses dois. Mas aí, se ele tiver indo o psicólogo clínico, aquele Isso. psicólogo que pode, e tem vários outros a parte social, escolar, né? Isso aí não, é o psicólogo clínico, ele é feito para isso, especialista nisso, né? E hoje em dia, né, eu fiz uma especialização em cognitivo comportamental exatamente por essa necessidade. É uma especialização, foram 16 meses, com tudo que tem direito, com monografia, é quase um curso dentro de um curso. Então a gente tem que ver muito isso. Por quê? Porque a demanda que estava chegando em consultório de pessoas com depressão, pessoas com bipolaridade. Então, a gente criou-se uma especialização na psicologia para tratar isso. Então, é muito importante o diagnóstico correto e o tratamento correto também. Senão, você não consegue chegar na pessoa. Buscas de respostas mais breves. A TCC exatamente tem esse objetivo de você dar respostas mais rápidas. Por exemplo, quando você toma um remédio específico para essa área, ele só vai se manifestar entre 5, 10, 15 dias. Então, as pessoas querem que essas patologias sejam curadas como se cura uma dor de cabeça, uma encefalia, alguma coisa. E não é assim. Né? E outra, o remédio, a intervenção farmacológica é para ajudar no tratamento. E o tratamento, eu considero o tratamento, é terapêutico. Para que a gente mude a maneira de pensar, para mudar a maneira de agir. Perfeito. Se você não mudar a maneira de pensar, você não vai mudar a maneira de agir. Mas eu queria chamar a atenção de um detalhe importante, Felipe, me permita, que muitos de nós somos bipolares. Só que a gente não tem transtorno. Só que na brincadeira da descontração que somos bipolares, isso não é um autodiagnóstico, né? Mas é para dizer assim, olha, às vezes você oscila o seu comportamento com mudança de humor. Isso não quer dizer que há um transtorno de bipolaridade. Exatamente. Tá? O transtorno é como se algo tivesse já se instalado, não é? Ou seja, digamos, fincado sua Perfeito. âncora. E aí há desencadeado um processo para evidenciar essa nova forma de a gente agir. não pode esquecer que todo indivíduo ele tem medo, ele tem raiva, ele tem alegria, ele tem tristeza, ele tem nojo, faz parte do dia a dia. O que é o transtorno? É algo que, como o doutor Carlos falou, não existe uma causa aparente e você não sai. O luto, ele tem um tempo. Você conquistou algo, você tem uma tristeza. Ou uma alegria, perdão. Mas ela tem um tempo. Você não vai passar o resto do ano alegre por aquilo. Ela tem um ápice e volta. A bipolaridade, não. É uma alegria, uma euforia que vem do nada e perdura mesmo quando não faz muito sentido ela perdurar. Né? Você chega, um exemplo assim, bem didático, você chega num velório, não, mas ele já morreu, ele está bem. Não que a gente vá, mas você tem que pelo menos se portar, né, acomedidamente. E não brincar, chegar, não é uma festa. Né? Tem uma outra conotação, mas você tem uma causa, você tem um comportamento esperado. O transtorno bipolar, ele é sem noção.
ele perde, a pessoa não se comporta como deve. E ela precisa necessariamente de um remédio. É uma doença. Existem neurotransmissores a nível de cérebro que são desequilibrados. Por isso, o remédio. Agora, não é só o remédio que tem. A terapia é condição básica. Ele precisa mudar o modelo mental, ele precisa mudar a maneira que ele se vê e vê o mundo, senão não há a menor chance dele sair do lugar. Entendo. Perfeito, perfeito. Ana cita o caso do velório, né? Tem pessoas que vão a velório e tem crise de riso. Nossa. Não sei se você já ouviu falar nisso. Não. Tem crise de riso. Nossa. E aí é antissocial um ato desse, É né? verdade. Mas isso é um mecanismo, É um mecanismo de defesa. defesa. Nossa. Tá? Então a pessoa está ali louca para rir, gargalhar, porque ela não tem como externar um sentimento de solidariedade, de dor, de angústia. Porque o medo ele é bom, a violência ela é boa, mas num grau de que você tem que Controle, né? controle de preservação, né? Não, violência é ruim em qualquer sentido. Não, a violência faz com que você, na verdade, tenha o equilíbrio de se guardar, de preservar você. O medo é fundamental, é bom. Dentro do equilíbrio tem as filhinhas chamadas receios e anseios, que tem o lado positivo e o lado negativo. Né? Então, quando o receio e a ansiedade são negativas, por exemplo, quando você era pequeno na hora do recreio, você estava ansioso para chegar a hora do recreio para comer o chocolate. Tocar lá o sininho, né? Tocar o sininho. Isso é uma ansiedade positiva. Isso é outro assunto. Mas não deixa de ser uma característica para a gente entender que são sintomas não patológicos, como a bipolaridade é. Perfeito, perfeito. Só lembrando aqui o nosso número do WhatsApp para você participar conosco, é o 99209-4819. 99209-4819 para você mandar aquela sua mensagem. Não esqueça de se identificar, colocar seu nome e do local também, citar o local onde você está falando, tá bom? Ainda falando aqui, né, trazendo os pontos mais didáticos, né? Nesse ponto agora que a gente vai apresentar, a gente vai mostrar também a cognição do paciente bipolar, que também é afetada. A gente vai ver aqui alguns pontos importantes e ao passo que a gente for mencionando, né, os nossos convidados podem falar a respeito. Falta de concentração, pensamento e fala acelerados e lentidão em atividades. Muito bom. Eu gostaria de fazer um comentário que tem muita gente também diagnosticando quando tem falta de concentração. A gente acha que é o TDAH e a gente precisa entender que há diferenciação. Assim como a bipolaridade, há os polos a serem analisados de extremos de depressão e mania, a falta de concentração não pode ser considerado TDAH, porque uma criança, um adolescente pode ter hiperatividade e não ser desatento, não ter déficit de atenção. Como ele também pode ter déficit de atenção e não ser hiperativo. Então eu tenho pacientes com déficit de atenção, mas ele não tem nem déficit de atenção, mas ele tem uma dispersão muito forte dentro de um processo de aprendizado. Mas quando ele vai para o celular, ele não é disperso. Então, como é que eu posso entender e caracterizar esse paciente como portador de TDAH? Não pode. Então, a mesma coisa é a bipolaridade. O pensamento acelerado também hoje está definido como uma síndrome, né? Ou seja, um transtorno do pensamento acelerado, é que você está o tempo todo pensando, você não para refletir. E isso gera a lentidão das atividades, ou seja, você segura um pouco esse pensamento nas extremidades. Ou você acelera muito, com muitas coisas a fazer e nunca conclui. Não dizem que as mulheres geralmente abrem várias caixinhas, né? Os homens querem fechar uma a uma, mas o homem tem característica também de abrir quando ele é portador de bipolaridade. O Augusto Cury, não é, também foi um dos que levantaram a bandeira sobre essa questão do pensamento acelerado, não é? Ele falou bastante aí em suas obras. Na verdade, até dizem que ele é o pai hoje dessa definição. Do pensamento Agora, acelerado. Esse pensamento acelerado que a gente fala é que a ansiedade também generalizada, ela leva também esse excesso de pensamento. Então, é uma controvérsia, por isso que é necessário o diagnóstico do médico e do profissional. E correto. Porque quando eu tenho muito pensamento na minha cabeça, né, literalmente eu estou pensando em coisas o tempo inteiro, meu corpo termina travando.
Então, eu começo a ficar lento nas minhas atividades porque o meu pensamento está acelerado, né? No início parece até um contrassenso, mas não é. Eu estou pensando em tanta coisa, é como se eu tivesse assim, eu tenho 3 caminhos para ir, aí simplesmente eu fico. Trava. Exato. Aí eu paro. Então, se você olhar para mim, vê que eu estou parada, mas na realidade, eu estou extremamente acelerada. Muitas informações. Muita. Ali, né? Então, eu termino sem fazer nada. Então, aí o que é que eu entro? Eu entro que eu não consigo fazer, eu não posso fazer, eu não faço nada. Aí eu começo a parar. Letargia, ele entra no processo Exatamente. de letargia. Aí entra nessa lentidão. E você também, quer dizer, é muito sintoma. E o melhor, por mais que a gente fale, por mais que a gente esclareça, é bom, porque vai chamar atenção, mas quem se perceber assim ao longo desse programa, né, que tenha a coragem. Né? Porque eu acho que é coragem. É coragem. Coragem de olhar e dizer, eu vou ser um dia, mas hoje eu não sou perfeito. E eu posso lidar com isso, que isso não vai ser um demérito para ele. Hoje eu estou dodói e eu preciso de ajuda, porque de um jeito ou de outro, alguém colocou aqui profissionais que estudaram, que se prepararam e estão lá esperando para ajudá-los. Então, que é uma coragem. Eu sempre toda vez que chega um paciente no meu consultório, eu sempre parabenizo. Parabenizo a coragem dele ter chegado até ali. Também não é fácil. Exatamente, coragem de se confrontar, porque não é fácil. Não é fácil. Eu agradeço, né, e parabenizo, porque agradeço a confiança depositada e parabenizo pela coragem de estar ali. Ali sim, eu digo, hoje você deu o primeiro passo para a sua cura. Perfeito. E o resto da sua vida. Perfeito. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, tanto a doutora Ana Olímpia, como também o doutor Carlos Mendes. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estou recebendo aqui inúmeras mensagens, vamos ler sua participação. Não fique pensando que a gente não vai ler, vamos ler sim. Você pode participar também, que você pode mandar aquela sua dúvida, sua pergunta para o 99209-4819. 99209-4819. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia. E, gente, um estudo da Universidade de São Paulo, a USP, do King's College London, do Reino Unido, mostrou que história de estresse precoce, sinais e sintomas psiquiátricos e função neuroendócrina podem ser boas ferramentas no diagnóstico diferencial entre o transtorno de personalidade e também o transtorno afetivo bipolar, o TAB. A diferenciação entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno afetivo bipolar, o TAB, ainda representa um grande desafio na prática clínica, uma vez que os quadros compartilham características, principalmente a instabilidade emocional e a impulsividade. Eu queria que os nossos convidados pudessem até comentar a respeito desse estudo, né, desse levantamento da USP, que foi feito recentemente, inclusive. Não sei se o doutor Carlos ou a doutora Ana pode ficar à vontade. Posso falar? Pode falar. A gente depois conclui, né? Bate-bola, né? É assim, o transtorno de personalidade, sempre entre uma crise e outra, ele deixa resquícios, né? Não, quem possui o transtorno bipolar, ele tem uma crise, controla-se a crise e ele passa o intervalo entre uma crise e outra sem resquícios de sintomas. Ele fica bem, é como se ele tivesse ficado curado, tá? Ele fica bem, não tem resquício. O borderline, como outros transtornos de personalidade, entre uma crise e outra, entre um ápice e outro, ele deixa resquício. Então, o borderline, ele botou um pezinho mais na frente. Então, existe um comprometimento maior da mente daquele indivíduo. Então, mesmo ele estando controlado, ele não fica totalmente equilibrado. Tá? Então, ele vai sempre tender para um delírio, ele não fica totalmente equilibrado. Esse é o grande diferencial.
né? Você ver que não tem, ele sempre fica, como se diria, ele fica sempre doentinho, ele não fica totalmente bom, né? E o acompanhamento medicamentoso é constante. E ele oscila muito mais. E onde entra surtos, e onde entra alucinações, onde entra delírios, é diferente, né? Porque o indivíduo se percebe num outro momento, com ideias persecutórias, delírio de perseguição, né? de pessoas grandeza, mandando, de grandeza, megalomania, né? Megalomania, vários delírios. Então, essa é a grande diferença entre um e outro. Perfeito. Né? Sem nenhum acréscimo de informação complementar, que a doutora Ana foi muito feliz, mas veja, é importante dizer que às vezes o bipolaridade é como a diabetes, ela é silenciosa e ela vai agindo com você devagarinho, sem você perceber. Por isso que, na verdade, é importante que qualquer sintoma que você sentir como apatia, tristeza, melancolia sem razão, é um sinal para acordar você. Diferente do transtorno de personalidade, porque a gente compara geralmente as personalidades. Todos nós temos várias personalidades. Né? Não, nós somos, temos dupla personalidade. Não. Todos nós. A forma de eu lidar com a doutora Ana é diferente que eu lido com você. Personalidade vem do termo persona, que significa máscara. Então, eu tenho uma máscara para lidar com você. Eu estou sendo falso com você. Não. É a forma de lidar. E no centro dessa minha estrutura, apenas didaticamente para falar, no centro dessa estrutura tem um caráter. Então, essa personalidade vai forjar um caráter. Essas personalidades vai dar traços característicos. Se tem uma personalidade falsa, de sofismar, de mentir, como característica nesse sentido, isso vai afetar um traço do meu caráter. Quando eu estou mudando essa minha forma de pensar, para mudar a minha forma de agir, para ter um caráter ilibado, um bom caráter, porque todo mundo tem caráter, uns têm maus, outros têm bons, e outros têm um bom caráter com algumas ranhuras que precisam ser alteradas. Então, transtorno de personalidade é totalmente diferente. Aí vai desencadear não só borderline, como outras patologias inúmeras. Então, nesse específico do TAB, que é o transtorno de bipolaridade, o que a gente recomenda, esse transtorno de humor, é a gente poder perceber que o nosso nível de irritação, por exemplo, uma irritação em trânsito, é algo de uma característica geralmente do homem. Mas não é da mulher. Não, é porque o homem tem mais motorista. Não. Proporcionalmente é mais o homem. Como também a bipolaridade na mulher acontece geralmente a partir dos 25, no homem acontece a partir dos 15. Então, um desencadear de um processo é importante que você se perceba e, ao se perceber, possa ser tratado. Perfeito. E aí, como disse a Ana, fortemente, você precisa ter coragem. Como diz às vezes, para ter Jesus no peito, precisa ter peito para tê-lo, né? Exatamente. Então, para ter coragem de ser tratado, é ter coragem de se confrontar. É dizer, olha, eu estou doente, eu estou consciente que estou doente, mas não apenas com um sintoma, mas um conjunto de sintomas que nos leva a um diagnóstico preciso. Perfeito, uma verdadeira aula aqui pelos nossos convidados, não é? Ministrada pelos nossos convidados. E temos aqui algumas pessoas participando conosco, eu vou mencionar aqui, muita gente mandando mensagens, não é? Aproveitando aí esse momento, esse espaço do programa, e a gente vai ler aqui, vamos lá. Bom dia, aí ele disse até o nome dele aqui, vou preservá-lo inclusive, não é? Mas o final do telefone é o 0019, e também sofro desse mal que vem a ser hereditária. Minha mãe também tem, a minha irmã e sobrinho. Já eu sofro de transtorno afetivo, no caso, bipolar, isso, não é? Você poderia falar mais sobre essa doença? Aí ele pergunta aqui, fazer prática de exercícios já ajuda no tratamento? E ele ainda diz, não é? Ele diz aqui que usa maconha, não é? E ele pergunta se isso potencializa esse transtorno. A pergunta dessa pessoa aqui. Veja, a prática de exercício é fundamental. A caminhada é fundamental. A espiritualidade é fundamental, a atividade social com os parentes. Deixa o celular um pouquinho de lado. Diga para ele assim, olha, mas se relacione. Não é? Porque tem muita gente aí se relacionando no dia a dia, na casa, cada um com o celular.
Não é? Então, isso, na verdade, precisa interagir. Então, atividades físicas, caminhada, espiritualidade, atividades sociais, isso é fundamental para você... eu não vou dizer se curar, porque ajudar, infelizmente, né? Não tem cura, tá? Mas vai controlar. A doutora Ana disse uma coisa muito importante, que as extremidades precisam do equilíbrio. Isso. Né? A gente precisa de buscar o equilíbrio. Até a Bíblia diz que crescer na graça e no conhecimento. Se você só cresce na graça, vira fanático. Se só cresce no conhecimento, vira intelectual. E ambos, os extremos, se distanciam. Então Pedro já estava dizendo, olha, buscai o equilíbrio. A vida é essa busca de equilíbrio. Então na hora que eu busco me tratar, eu estou buscando o equilíbrio, porque eu vou ter alguma oscilação, mesmo que eu não tenha, eu não seja portador da patologia de bipolaridade. Mas eu vou ter uma oscilação de comportamento e essa oscilação pode ser controlada através da busca do equilíbrio. O equilíbrio é crucial para a gente buscar. Por isso que às vezes os pacientes buscam nas drogas, busca nas atividades exacerbadas do sexo, busca em compulsividade de compra. Ou seja, que dá prazer, não é? Vai dar prazer a ele, que aí a gente vai desencadear para um TOC, que é um transtorno obsessivo compulsivo, que também não deixa de ser um transtorno. E que tem muita gente assim, diz até com muito orgulho, eu tenho TOC. Eu tenho um toque de limpeza, eu tenho um toque de organização, eu tenho um toque disso aí. Ou seja, e acha que isso aí não é patológico. Já está dizendo, é um transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, enquanto ele não suprir aquela carência, aquele vazio, ele vai se repetir. Então é um loop, é um cachorro querendo morder o rabo. Não vai conseguir não. Bom, temos mais perguntas aqui, mais participações. Bom dia, tenho uma filha que por qualquer coisa ela fica com raiva. Chega até ficar sem falar comigo. Sou a Vilma, de 2 Unidos, aqui participando também, não é? Vou pedir aqui para a doutora Ana orientá-la, não é? Olha, veja, a gente tem que ver primeiro qual é a idade, né? Se é criança, se não é, porque às vezes é a velha birra. Não estou dizendo que não seja um transtorno, mas aí tem muita coisa envolvida. Tem a maneira que ela é criada, vamos ver se essa criança tem limites, né? Se ela tem regrinhas, né? Vamos ver a idade dela, né? Não é muito comum, existe, claro, ocorre sim a depressão, bipolaridade em crianças, mas não é comum. É mais comum a partir da adolescência, porque quando entram os hormônios sexuais e todo, a gente vai começando a tomar forma. Então, seria assim, eu pediria o quê? Que observe a criança, né? Leve para um pediatra, relate isso, que se for pequena, né? Se não for, procure um psicólogo ou um psiquiatra para ver o que é, porque tá faltando, né, um pouquinho de informação para a gente dar uma orientação maior. Eu recomendo joelho com joelho. Mãe, junta os joelhos com os joelhinhos da filha, sentado frente a frente, pega na mão, ora, conversa e vai dialogar sobre o problema. Porque geralmente isso é consequência de uma educação formativa permissiva que não foi estabelecido limites. Muito bem. Tá? Então, nesse sentido, vai gerar isso. Temos aqui mais outras pessoas. Minha irmã morreu e isso foi em fevereiro. Estava em um surto psicótico, aliás, psicológico. Tomou um medicamento, né, e ela acredita que esse medicamento a matou. É possível isso acontecer? Ela estava sendo tratada no CAPS e foi a primeira medicação que tomou. Sou a Adriana da Várzea, ela tinha 41 anos, preciso de respostas. Ela coloca aqui uns rostinhos de choro, inclusive, né? O medicamento que ela citou foi o levomoprazina. Né? Não mataria. Tá? E qualquer diagnóstico que for dito que esse remédio matou é leviano. Uma outra pessoa aqui pedindo uma orientação, se existe alguma entidade na rede pública que possa dar tratamento psicológico. Sim, né? Os CAPS. Os CAPS, né? O Centro de Atendimento Psicossocial, né? Tem tanto os CAPS como os CRAS. Né? Mas os CAPS, cada bairro praticamente tem mais de um até. Tem CAPS específicos para álcool e drogas, que o que ele separa é alcoolismo e drogadição por cocaína, e tem os CAPS que trabalham com os transtornos, tanto de personalidade, aí entra esquizofrenia, depressão, tudo isso. Cada bairro, se você botar assim, entrar na internet, botar lá, Centro de PodCaps, CAPS,
vai aparecer. Vai aparecer, Vai não é? aparecer. Só lembrando, aquela pessoa, a mãe que disse, não é, com relação à filha que Sim. fica com raiva, tem 24 anos a filha, não é? Ah, a tá. Vilma aqui participando, Ok, né? então assim, já tem um dado. Mesmo com esse dado. Hoje a Organização Mundial de Saúde trabalha com a adolescência até 26 anos, que é quando no indivíduo se forma o juízo de valor. Mas eu já diria o seguinte, existe, como eu digo, existe aqueles transtornos, existe um transtorno de distimia, né, que é uma primazinha mais lenta de uma depressão. É aquele indivíduo que já acorda mal-humorado, que vive, parece que dormiu amarrado, né, que fica sempre murmurando, sempre resmungando, de mal com a vida. Então, isso também pode ser, né, falta de, né, como diz, né, mas Limites, também pode ser um transtorno. Então, é o que eu digo, já que percebeu, e a gente está falando tanto isso de observação, então acredita, se tiver algo que vai, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Agora, sabe as palavras de Dr. Carlos? Conversar, né? Procure conversar com a sua filha e perguntar o que é que está intrigando tanto, o que é que está faltando. Nós somos um tripézinho, corpo, mente e espírito, né? Então, vamos ver o que é que está faltando, qual é essa área que não está, né, que não está muito bem, então vamos conversar. Então, orienta, tenta ver como mãe, descobrir, né, descobrir onde é que está a falha da tua cria e ajudar. Né? Vamos aqui ouvir o termômetro, não é? Que justamente é o povo falando aqui. Olha só, a Joselma Malaquias de Moreno, do município de Moreno, diz aqui: parabéns pelo excelente tema, parabéns pelos excelentes profissionais que didaticamente estão dando uma verdadeira aula. Né? Meu Deus, estou encantada com excelentes informações. Obrigado, Joselma, né, por este feedback aqui. Não é? É prova de que realmente o programa está bom, não é? Temos aqui outras pessoas participando. Olá, bom dia. Tenho passado por um momento difícil. Minha mãe está acamada há 6 meses e desde o ano passado que tive que me afastar do trabalho para ficar com ela em casa. Nesse tempo, tenho estado muito em casa e percebo que estou perdendo interesse pelas coisas que sempre gostei de fazer. Sinto minha vida parada, em estado de inércia, mas percebo que tenho que cuidar deles. Tudo isso tem sido muito difícil para mim, sinto muita vontade de chorar. Está aqui a participação dessa pessoa que não se identificou, né? Veja, o primeiro ponto, parabenizá-la, não é? Porque ela tomou uma decisão de respeitar, reverenciar o cuidado com os pais, não é? Então isso aí é uma pessoa digna de ser louvada, não é? Segundo ponto, quando você entra no avião, o comissário de bordo diz assim: senhores passageiros, havendo despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre a vossa cabeça. Tendo criança do lado, coloque primeiro na criança. Não é na criança. 90% das pessoas erram. Exatamente. Coloque primeiro em você. Porque você tem como ajudar a criança. Exatamente. Como ajudar a Se criança, você coloca na criança, você vai poder perder, inclusive, você e a ela. O que ela precisa fazer é continuar ajudando, sim, a sua mãe que adoeceu, mas primeiro ajudar a si mesma. Né? Estabelecer um horário de meditação, de oração, um horário de exercícios, horários de alimentação. Ela precisa cuidar dela. É óbvio que ela vai trabalhar muito mais dentro de casa, cuidando dos pais, do que quando antes trabalhava. Perfeito. Vou pedir licença aqui, não é, aos nossos convidados, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente menciona mais participações, tá bom? Estou aqui acompanhando muita gente, mandando suas mensagens, suas dúvidas, seus comentários. Daqui a pouquinho a gente vai mencionar também essas participações, após o nosso intervalo. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e nesse instante já prepare aquele papel, aquela caneta, aquele lápis para as nossas ofertas de emprego de hoje. Vamos conferir o nosso quadro Há Vagas.
Bom, na nossa primeira tela aqui vem as seguintes informações. Uma vaga para analista de sistemas informática e os principais requisitos: ensino superior incompleto, a experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.512,70. Na próxima tela a gente confere aí mais outra oportunidade, uma vaga para operador eletromecânico. Uma vaga para operador eletromecânico, ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.800. Na próxima tela a gente confere também uma outra oportunidade, 10 vagas para porteiro, 10 vagas para porteiro e os principais requisitos: ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 998. Muito bem, se você ficou interessado em uma dessas ofertas que anunciamos aqui, é só entrar em contato com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda pelo número 3355 2900, 3355 2900. E só lembrando que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Então, sucesso para você e uma boa sorte. E vamos continuar conversando aqui com os nossos convidados, hoje sobre transtornos do humor, contando com a presença do Dr. Carlos Mendes, ele que é psicólogo clínico e terapeuta de casais. Além dele, também contando com a presença da doutora Ana Olímpia, psicóloga clínica e organizacional e professora universitária. Temos aqui muita gente participando conosco, você também pode fazer o mesmo, através do nosso WhatsApp, 99209-4819. Se você estiver em outro estado, fora de Pernambuco, só lembrando, 0 operadora 81 99209-4819 é o nosso WhatsApp. E você também pode participar da nossa enquete. Estamos com a seguinte pergunta para você interagir. Você acredita que quem tem algum transtorno, né, transtorno do humor, sofre preconceito? Você acha que sim ou você acha que não? É só ligar para a gente participando, né? Tá passando aí no rodapé do seu vídeo, 3424-1547 ou o final do telefone também, 1977. Bom, temos aqui algumas pessoas, vou mencionando, não é? Meu nome é Maria, eu tomo Rivotril e sinto algumas dificuldades. Já fiz tratamentos e outros exames. Muito bem, não acrescentou muita informação aqui a Maria, não é? Mas agradecemos a sua participação, tá? Temos aqui outra pessoa, deixe-me ver aqui. Uma outra pessoa participando. Bom dia, tenho 55 anos, sou de Camaragibe, me acho muito nervosa, tem tempo que me abalo facilmente com tudo, com os problemas de todos ao meu redor, choro e não consigo dormir direito, sinto um vazio na minha mente e isso é muito ruim, fico até com medo do futuro. O que vocês podem me dizer? Está aqui, né, a pessoa participando, só não disse o nome, mas disse a idade. 55 anos. É uma mulher, né? Eu acredito que sim, pela foto aqui, foto é. Pronto, então veja só. Minha querida, deixa eu lhe orientar, né? Pelo menos dar um norte, como diria. A mulher nessa idade, ela está naquele processo de menopausa, se não tiver na menopausa, está no climatério, então tem muita oscilação hormonal, né? Acontece uma mudança muito grande no organismo da mulher nessa área. Então, procure um profissional, porque tanto pode ser algo ligado à própria menopausa, como a própria menopausa pode, no início do programa, a psiquiatra, inclusive, ela especificou bem isso. A doutora Jane Lemos. A doutora Jane Lemos, obrigada, Felipe. Ela falou que existe uma depressão que se caracteriza em idosos. Né? E isso é muito mais, infelizmente, é mais comum nas mulheres do que nos homens, exatamente por essa interrupção dos hormônios. Né? Então, existe uma diminuição na própria vitalidade, na maneira de perceber. Então, isso às vezes acarreta isso. Então, não estou dizendo que afeta basicamente o humor. Afeta porque tem essa diminuição muito grande. Então, procure uma ajuda. Não ache que é só
que é só uma fase, uma coisa não. Pode ser uma coisa passageira por um problema mais sério que esteja acontecendo, mas eu orientaria que você procurasse. Se não quiser o psiquiatra direto, né, procure o ginecologista também, porque ele pode até te orientar nesse sentido. Até né? de reposição o clínico, hormonal, um clínico geral também Reposição pode hormonal. ser. Às vezes faz uma reposição né? hormonal Já. e dá jeito. Às vezes a vitamina D pode estar baixa também, né? Isso acomete muito mulheres quando estão entrando nessa fase. Tem né? aqui também uma pessoa participando, lá de Goiás, aqui participando, né? Bom dia, sou Oswaldo de Rio Verde, em Goiás. Gostaria apenas de dizer algo. Pessoas que têm transtornos precisam de muita cautela. Tem que existir muita compreensão com todos. Parabéns pelo programa e pelo tema abordado. Ótimo dia para todos. Agradecemos, viu, Oswaldo, pela sua participação e a audiência de todos lá de Goiás também, através da internet, não é? E também do satélite. Temos aqui outra pessoa participando, deixa-me ver aqui. Uma outra pessoa, né? Não vou dizer o nome, diz que usa drogas, não é? E tem muita dificuldade de sair dessa situação, não é? Pede uma orientação, porque diz que sente muita angústia, muita tristeza, isso todos os dias, não é? Essa pessoa aqui participando conosco. Só o fato de participar e manifestar a posição dele, ele já começa a buscar a solução do problema dele. Drogas, na verdade, é um preenchimento paliativo de um vazio existencial dentro de si muito grande. Né? Então, a droga é uma pseudo-solução. Tá? Então, tem uma visão psicodélica daquele momento que quer supre, mas depois vem... É bem temporário, bem rápido, bem curta, né? Bem curtíssima. Tá? Mas depois vem as consequências danosas, que são bem piores do que o sentimento anterior. É uma avalanche. Tá? Né? É uma avalanche. Temos aqui... Agora, ele Sim, pede a solução. A solução é, busque um centro de recuperação, tem muitos centros de recuperações, seja particulares ou do governo, estadual, municipal, ou de alguma igreja, várias igrejas têm isso. Exatamente. Né? A própria Assembleia de Deus tem esse trabalho de recuperação de drogaditos e é importante que você tenha coragem de buscar o tratamento e for internado. Perfeito. Temos aqui também uma outra pessoa. Bom dia, eu nesses últimos dias estou me sentindo aérea o tempo todo, sem concentração nas atividades do dia a dia. Queria saber em qual ponto eu me encontro e me encaixo, o que os doutores podem me orientar. Eu venho com medo também, sinto muito medo, me sinto mentalmente aéreo, como se estivesse fora de órbita. Parece que a qualquer momento vou perder o controle. Passei no médico e fui diagnosticado com ansiedade. Esses sintomas são comuns nos casos da ansiedade? Está aqui a pergunta dessa pessoa. Agora precisa saber o cardiologista, Exatamente, né? Porque se ele está se sentindo aérea, pode ser alteração de pressão. Né? Isso tem uma característica. Pode analisar também a tireoide para saber se tem também oscilações, porque a tireoide faz alterações, inclusive confunde quem tem problema de hipotireoidismo, confunde com a bipolaridade, entendeu? É uma visão geral. Por isso que a gente sempre recomenda ter uma visão holística. Nesse caso, um clínico geral para fazer exames. Não é isso, doutora? Para a gente fazer exames e analisar o que ele está passando. Como um todo. Seja um cardiologista, um clínico geral e buscar. Bom, não param de chegar perguntas aqui, você também pode fazer o mesmo. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Tem aqui o seguinte, show de bola, né? Show de aula. Por favor, não quero me identificar. Tenho uma filha de 13 anos com epilepsia controlada há 4 anos, tomava Depakote e hoje toma Trileptal. Ela é muito ansiosa, tem dificuldade de socialização, não suporta um não, se alimenta mal, apenas lancha e muda de humor constantemente. Isso tem alguma coisa a ver com o problema dela, a epilepsia? Ou a medicação que ela está tomando? Ou a fase da adolescência? Ela faz terapia com psicólogo semanalmente. Está aqui a participação dessa pessoa. Tem tudo a ver, tá? A gente sempre esquece que a epilepsia, ela é uma alteração nas sinapses cerebrais. Então, ela comete o cérebro também. E a mente está por ali,
né? Então, ela, claro, agora, a maneira também que essa criança foi criada vai também interferir na característica dela, né? Porque às vezes, por a criança ter epilepsia ou ter alguma outra doença, existe uma maior permissividade na própria família para não contrariar, para não fazer isso. Então, ele está no caminho certo. Agora, infelizmente, ela tem uma doença que tem essas comorbidades. Inclusive, é até esperado, às vezes, em um dado, pessoas que têm epilepsia desenvolver depressão. Ou até mesmo o outro transtorno unipolar, que é só a mania, que é a hipomania, que também pode ter. Então, em algum dado momento da vida dela, e outra, ela está realmente na adolescência. Isso. Ela está entrando na fase de tempestade e tormenta, ebulição hormonal. Então, eu pediria um pouquinho de paciência e cuidado. O que ele está fazendo já está correto, já está encaminhando para o terapeuta, já está com o psicólogo, ela vai sair bem. Acredite, é só uma fase, vai passar. Temos aqui mais pessoas e não param realmente de chegar perguntas, né? Participações. Bom dia, meu nome é Bruna, sou de Paulista. Já tive depressão por não aceitar minha deficiência auditiva, mas por um tempo eu aceitei essa deficiência e a depressão passou. Mais uns 3 anos, perdi minha avó. Há uns 3 anos perdi minha avó, que eu muito era apegada a ela. Era como uma mãe para mim. E desde então eu não consigo aceitar essa perda. Choro todos os dias, sempre estou triste e me entrego até a bebida alcoólica. O que vocês aconselham? Me ajudem, por favor. Ela coloca aqui uma carinha de choro, não é? As pessoas que sofrem algum tipo de transtorno sofrem preconceito, sim. Ela participando, inclusive, aqui da nossa enquete. E a família não ajuda, por mais que você fique pedindo socorro, não é? Está aqui essa participação, a Bruna. Pois é, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar uma terapia. Não é? Porque ela está passando uma fase de luto e precisa entender que a fase de luto, de raiva, aquelas fases de raiva, culpabilidade, negociação, até aceitação, demora. E essa demora depende de pessoa a pessoa. Tá? Então, no caso dela específico, ela está vivenciando um momento dolorido. Só que eu queria chamar a atenção dela num detalhe. Ela não tinha depressão. Exatamente. Ela não tinha depressão. Ela diz, olha, passou e aí depois fiquei boa. É porque não era depressão. Inclusive tinha uma causa, né? Tem uma causa. Tem uma causa. Ela tinha um sintoma depressivo. Então a gente precisa entender. E agora ela continua sem depressão. Lembrando, sintoma depressivo é diferente de depressão. O sintoma Hoje depressivo é o que ela está luto. vivenciando agora, um luto, né, doutora Ana? Exatamente. Ela vivenciando o luto é uma forma, ela vai viver um momento de depressão. Porque é uma das fases do luto. Que ela tem raiva, ela tem culpa, ela tem a negociação, ela tem a depressão para ela aceitar. Então, perfeito. Quando ela aceitar, aí é quando ela não chora mais. É igual o perdão. Quando você perdoa alguém, como é que você vai saber que perdoou alguém? É que quando você lembrar desse alguém que fez esse mal a você, não doa mais. Você vai lembrar, perdoar não é esquecer. Perdoar é você, na verdade, não cobrar mais do causador do trauma em você. Perfeito. Tá? Então aí você libera o perdão e você vai vivenciar a sua vida. Quem mais se beneficia com o perdão é quem libera o perdão. Perfeito, perfeito. Temos ainda uma participação, a produção nos informa que a Maria Rosa, da Várzea, não é? Diz assim, como posso diferenciar bipolaridade e depressão? Existem diferenças? Total. Porque a bipolaridade é exatamente a junção da depressão com a mania. E se você tiver só depressão, é unipolar. Então você está vivenciando um momento que você não sabe a causa, mas que você precisa ter uma intervenção farmacológica e um processo terapêutico para poder lhe ajudar a atravessar essa fase, buscando o equilíbrio. Então, já a bipolaridade é a junção mista. Então você não vai ser bipolar vivenciando só um desses polos. Aí não é bipolar. E não é sair da depressão para a normalidade, não. É sair da depressão para a euforia. Ela exacerba. Então não é... Se eu saio da crise depressiva, eu consigo rir, eu consigo sair, eu consigo me relacionar, eu volto às minhas atividades. Se eu tenho bipolar, eu vou para o excesso de alegria, eu vou para o descontrole, para o desespero, para o excesso de bebida, excesso de farra, excesso de alegria. Eu vou para o excesso. Por isso que se chama bipolar. Isso pode ser no dia, numa semana ou num período mais longo. Exatamente. Tá? Então uma pessoa pode ter uma depressão hoje, daqui a um mês. Exatamente. Ele tem mas ele exacerba, ele vai para o outro, ele deixa de ser ele da mesma maneira.
Bom, sobe. A produção nos informou que o tempo foi embora. É uma pena, não é? Porque nós temos aqui inúmeras outras participações. Eu peço desculpas a você porque realmente o tempo foi embora. E nós já temos o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos a você se você acredita que quem tem algum transtorno do humor sofre preconceito, sim ou não. E 71% das pessoas que ligaram disseram que sim, que tem algum tipo de preconceito, a socialidade tem esse preconceito. E 29% disseram que não. Está aí a resposta do nosso público com relação à nossa pesquisa de hoje, a nossa enquete. E nós queremos agradecer, não é, a presença aqui da doutora Ana Olímpia, ela que é psicóloga clínica, organizacional e professora universitária. Foi um prazer recebê-la. Foi uma verdadeira aula de vocês dois, né? Uma verdadeira aula mesmo. Obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer muito grande estar aqui e poder ajudar, né? Poder orientar, poder guiar, esclarecer e colocar também uma semente de inquietação, né? Uma sementinha de que tudo não está bem, que a gente começa a se observar e ver a vida com outros olhos, né? Atenção, não entrar nesse automático, nesse rolo compressor de sair achando que está tudo bem. Se perceber também como um ser humano, mas um ser humano passível de falha, né? Eu agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana. Também agradecendo aqui ao doutor Carlos Mendes, ele que é psicólogo clínico e terapeuta de casais. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Prazer meu, Felipe. Que Deus possa abençoar. A você que desconfia se você é portador ou não de um transtorno de bipolaridade, faça uma reflexão, ore, converse, mas lembre-se que você precisa de um profissional para lhe ajudar. Deixe o preconceito de lado e busque um tratamento para que você possa viver bem e feliz. Perfeito. E nós queremos agradecer a você também pela sua audiência, pelo seu carinho e pelas suas participações também. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e até amanhã, se Deus assim nos permitir.